Os 4 cavaleiros do Apocalipse inspiraram admiração, medo e mistério nas mentes de muitos. A sua viagem no tempo do fim traz terror, catástrofe e devastação maiores do que o mundo alguma vez conheceu. Mas a sua viagem começa com a chegada do primeiro cavaleiro num cavalo branco. Reconhecerás o cavalo branco quando ele chegar? Podes reconhecer, e depois deste episódio do Mundo de Amanhã, reconhecê-lo-ão. Para começar a nossa análise, precisamos de compreender o contexto do livro do Apocalipse. Esse livro misterioso representa, como o primeiro versículo nos diz, a revelação de Jesus Cristo, na qual o Salvador delineia a história da humanidade e da Igreja, desde os dias do apóstolo João até os nossos, descrevendo em detalhes o fim dos tempos e seu retorno do céu. E ao entrar na parte do fim dos tempos dessa visão, Cristo mostra a João 4 cavalos misteriosos e seus cavaleiros, os infames 4 cavaleiros do Apocalipse. E vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, que dizia com voz como de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu a vencer e a conquistar. Depois deste primeiro cavaleiro, seguem-se 3 outros em sequência, um após o outro, cada um montado num cavalo diferente, um vermelho, um preto e, por fim, um pálido e doentio. Cada um representa uma onda de calamidade que atingirá os povos da terra em ordem, cada um seguindo o outro no fim dos tempos. Calamidades que o versículo 8 nos diz que devastarão 1/4 da terra. A identidade desses segundo, terceiro e quarto cavalos é bastante clara. O cavalo vermelho representa a guerra global, o cavalo preto representa a fome e a miséria, e o cavalo pálido representa a doença e a peste devastadoras. No entanto, é o cavalo branco que vem primeiro. Todos os outros seguem esse cavalo, que deve vir primeiro. Portanto, para entender quando essas dificuldades começarão, é preciso compreender a natureza desse cavalo branco e de seu cavaleiro. No programa de hoje, vamos concentrar-nos em explicar-lhe, a partir das páginas da Palavra de Deus, como reconhecer a chegada desse cavalo branco e do seu cavaleiro. Anentius, oti ans itio. E ao fazermos isso, ficará claro que as bases para a chegada do cavalo branco já estão sendo preparadas. Por isso, hoje vamos apresentar 7 chaves que o ajudarão a identificar o cavalo branco, o primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Começaremos por olhar para a fonte da profecia, para a fonte da compreensão. Notamos anteriormente que a visão de João é a revelação de Jesus Cristo, e é o próprio Jesus Cristo que fornece a chave para compreender o significado do primeiro cavalo, mas não no livro do Apocalipse. Para isso, temos de voltar ao primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus. No capítulo 24, lemos o famoso Discurso das Oliveiras de Jesus, que fornece uma descrição profética do que iria acontecer desde os dias dos apóstolos até aos nossos dias, tal como acontece no livro do Apocalipse. Vamos ler os versículos 4 a 8. Aqui, os discípulos de Jesus acabam de o interrogar sobre a destruição do templo, a sua vinda e o fim dos tempos. E Jesus respondendo disse-lhes: Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos perturbeis, porque é necessário que todas estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isto é o princípio das dores. Ora, as aflições que Jesus descreveu têm estado com a humanidade há séculos para ter a certeza, e Cristo está a avisá-los para não pensarem que qualquer calamidade significa que os últimos dias estão mesmo a chegar. No entanto, lembre-se dos 4 cavaleiros e sua sequência. Já vimos que os cavalos 2, 3 e 4 representam a guerra, a fome e a doença, em ordem. E o que vemos nas palavras do próprio Cristo? Guerra, a fome e a peste.
Observe exatamente a mesma ordem. Os 4 cavaleiros representam versões extremas e climáticas do tempo do fim dessas calamidades que Jesus Cristo está descrevendo. Então, vamos seguir a sequência mais um passo atrás para ver a primeira coisa que Jesus Cristo descreve. Qual é a primeira coisa sobre a qual ele os advertiu? Veja novamente no versículo 4. Tenham cuidado para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Assim vemos que antes da guerra, da fome e da doença, Jesus nos adverte contra o engano religioso. De facto, não apenas o engano religioso em geral, mas especificamente o engano religioso em seu próprio nome, em nome de Cristo. Lembre-se de que a pontuação presente na maioria das Bíblias não estava no original grego. Jesus está literalmente a dizer aos seus discípulos que as pessoas virão proclamar que ele é o Cristo, o Messias, e que depois irão enganar muitos. Com esse entendimento crucial, fornecido pela boca do próprio Salvador, temos o que precisamos para prosseguir. E a partir daqui, podemos começar a identificar nossas 7 chaves que nos ajudarão a reconhecer o cavalo branco do Apocalipse. O facto que Jesus revelou é a primeira chave que temos de procurar. O cavalo branco representa um cristianismo falso. Vemos este aspecto do cavalo branco também noutras páginas das Escrituras. Por exemplo, veja um pouco mais adiante no livro do Apocalipse, no capítulo 13. Aí, depois de falar do titã político, militar e econômico que se erguerá nos próximos anos, a besta do Apocalipse, Jesus Cristo revela a João uma segunda besta que representa uma segunda figura, desta vez religiosa. Então vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres como um cordeiro e falava como um dragão. O simbolismo bíblico aqui deve ser claro. Repare-se que este falso profeta tem a aparência de um cordeiro. Ou seja, ele se apresenta como Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, mas ele fala como um dragão. Ou seja, as coisas que ele realmente ensina são as distorções e mentiras sutis do diabo, que é chamado de dragão e serpente da antiguidade, 2 vezes no livro do Apocalipse. Entraremos em alguns detalhes sobre essas mentiras e enganos daqui a pouco. Mas primeiro, é vital entender o que esse cavalo branco representa, que não é uma religião falsa qualquer. Será especificamente um cristianismo falso, falsificado, que leva o nome de Jesus Cristo e afirma representá-lo e aos seus ensinamentos no mundo. Em seguida, devemos perceber que esse cristianismo falso é de origem muito antiga, remontando ao início do cristianismo real. Vemos nas páginas da Bíblia que Paulo e os apóstolos estavam lutando contra isso mesmo em seus próprios dias, na primeira geração depois que Jesus Cristo começou sua igreja. Vejam, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 11, onde Paulo está alertando os cristãos em Corinto contra a influência dessa falsificação. Leiam isso lá nos versículos 3 e 4. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes da simplicidade que há em Cristo. Porque, se aquele que vier pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se receberdes outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não aceitastes, bem pode ser que o suporteis. Repare-se que ele diz que alguns estavam a pregar sobre Jesus e a pregar um evangelho, mas era um Jesus diferente e um evangelho diferente. Mais tarde, adverte-os de que, ao ensinar estas mentiras disfarçadas de verdadeiro cristianismo, Satanás transforma-se num anjo de luz. A influência corruptora desse cristianismo falsificado era tão difundida que o irmão de Jesus, Judas, teve de advertir a igreja em sua própria carta: Amados, estando eu muito diligente em escrever-vos acerca da nossa salvação comum, achei necessário escrever-vos, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Porque se introduziram despercebidamente alguns homens que já há muito estavam marcados para esta condenação, homens ímpios que convertem em lascívia a graça de nosso Deus e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E para toda a conversa sobre um anticristo que está para vir, reparem no que o apóstolo João disse perto do fim do 1º século, há quase 2000 anos. Filhinhos, é a última hora.
E como ouvistes dizer que o anticristo está a chegar, também agora muitos anticristos apareceram, pelo que sabemos que é a última hora. Sim, o falso cristianismo representado pelo cavalo branco não será uma religião nova. Terá um pedigree antigo que remonta a 2000 anos atrás, às próprias origens do cristianismo. Mais uma vez, parece-se com o cristianismo, mas fala as palavras do dragão. São os ensinamentos dessa falsa igreja que nos dão a próxima chave para identificar o cavalo branco. Esse sistema religioso e seu líder serão sem lei e comprometedores. O apóstolo Paulo chamou o sistema do anticristo de mistério da iniquidade, dizendo que ele já estava em ação em seus dias e que o iníquo que virá será consumido e destruído na volta de Cristo. Temos de ter cuidado aqui. Sem lei não significa completamente sem leis ou ordem. Muito pelo contrário, na verdade. Um detalhe importante sobre esse líder religioso sem lei que virá é revelado no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Lá, no capítulo 7, no versículo 25, lemos a seguinte descrição: proferirá palavras pomposas contra o Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo e pretenderá mudar os tempos e a lei. Reparem nisso, ele mudará os tempos e as leis. Esse sistema sem lei terá muitos cânones, credos, julgamentos e determinações eclesiásticas. Sua lei eclesiástica pode ser robusta e detalhada, mas a lei com a qual Deus se importa é a sua própria lei, e essa falsa igreja vai deixar essa lei de lado. E ela pode ter um calendário de adoração rico e completo, mas esse calendário será uma mudança em relação aos horários de adoração ordenados por Deus em sua palavra. Isso porque esse sistema será de compromisso, combinando as verdades de Deus com as influências corruptoras das filosofias mundanas e do paganismo. Vemos isso em Apocalipse 17. Lá, esse sistema cristão falso e falsificado é retratado como uma meretriz ou prostituta. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os moradores da terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Leremos mais pormenores sobre esta prostituta profética mais adiante no nosso programa. Mas, neste momento, é vital compreender que Deus usa a prostituição, a fornicação e o adultério para simbolizar o comprometimento da verdadeira fé e prática, misturando-a com ideias e práticas falsas e pagãs. Exemplos disso podem ser encontrados em Oséias, Isaías e em outras partes das Escrituras. A quarta é que o cavalo branco representa uma igreja poderosa e perseguidora. Vamos ler um pouco mais em Apocalipse 17 sobre a grande meretriz que representa essa falsa igreja cristã. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície da sua prostituição. A roupa de púrpura e escarlate, o ouro, as pedras preciosas e as pérolas, e o facto de beber de um cálice de ouro indicam a riqueza da prostituta à vista do mundo. Este falso sistema religioso é um sistema com uma grande quantidade de riqueza e influência mundanas. Vimos anteriormente nos versículos 1 e 2 que ela se senta sobre muitas águas e se mistura com os reis da terra. O guia angélico de João na visão explica o significado das águas. As águas que viste onde se assenta a meretriz são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, essa falsa igreja tem alcance global, com fiéis adeptos em todo o mundo. E como é que esta igreja que finge ser a igreja de Cristo e leva o seu nome, usa a sua riqueza e influência? Para perseguir, matar e martirizar aqueles que procuram seguir e obedecer ao verdadeiro Jesus Cristo. Observe que o versículo 6 diz que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E sem ao de ite. Isso também é indicado na passagem que lemos anteriormente em Daniel 7, que diz que os santos serão entregues nas mãos desse falso profeta por um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa é a duração da grande tribulação.
Lembrem-se da descrição original do cavalo branco. Apocalipse 6 e versículo 2 diz que o cavaleiro tinha um arco e saiu conquistando e para conquistar. Esta não é uma igreja disposta a converter os outros simplesmente pregando um exemplo. E a perseguição que se aproxima fará com que as inquisições dos séculos passados pareçam brincadeira de criança. Uma outra ferramenta importante usada por esse falso cristianismo na perseguição aos verdadeiros cristãos é a nossa próxima chave para identificar o cavalo branco. Essa falsa igreja estará numa aliança política religiosa profana. Repare que a grande meretriz do Apocalipse 17 não está sozinha. Leia a descrição de João no versículo 3. E vi uma mulher assentada sobre uma besta escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. As cabeças dessa besta representam os sucessivos renascimentos do Império Romano na história, culminando na última e poderosa entidade política do fim dos tempos que abalará o mundo. E note-se que esta mulher está sentada sobre a besta, montando-a e influenciando os seus movimentos. É interessante notar que no versículo 9 é dito que a mulher está assentada sobre 7 montanhas, e Roma é famosa por ser conhecida como a cidade das 7 colinas, por causa das 7 colinas sobre as quais a cidade foi fundada. Essa vasta igreja falsa, que se estende por todo o globo, está intimamente associada a Roma e participará de uma aliança profana com o renascimento final do Império Romano, à medida que a volta de Jesus Cristo se aproxima. Apocalipse 13 pinta um quadro dessa aliança em que cada parte se beneficia egoisticamente do poder e da influência da outra. Entre os benefícios dessa aliança para a besta estará a próxima chave da nossa lista. Esta falsa igreja manifestará sinais e prodígios poderosos à medida que o fim dos tempos se aproxima. O apóstolo Paulo descreve esses sinais sobrenaturais na passagem que lemos anteriormente em 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde ele escreve: A vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Apocalipse 13 também os descreve no versículo 13. Ele realiza grandes sinais, a ponto de até fazer descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. O anticristo, ou falso profeta vindouro, usará esses sinais e prodígios para unificar o povo e apontá-lo para a grande besta, aumentando sua autoridade, influência e poder mundial. Realiza grandes sinais, de tal modo que chega a fazer descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Finalmente, chegamos à 7ª chave. Esta falsa igreja é a mãe de outras igrejas comprometedoras. Este é um ponto fácil de perder, mas está bem à vista na palavra de Deus. Vejam comigo em Apocalipse 17. Lá, quando nós lemos cuidadosamente a descrição de João da grande prostituta que representa esse falso cristianismo, nós vemos um detalhe importante no versículo 5. E na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A grande meretriz não está sozinha, mas é mãe de muitas outras meretrizes comprometedoras, muitos outros falsos cristianismos e denominações que, como sua mãe, combinam elementos das verdades bíblicas de Deus com filosofias humanas e práticas pagãs. Todas elas afirmam falar em nome de Cristo, mas todas elas estão ligadas ao mesmo sistema falso. Estas 7 características, estas 7 chaves, equipá-lo-ão para reconhecer o cavalo branco e o seu cavaleiro quando entrarem em cena. E para aqueles que têm olhos para ver, elas podem revelar como o sistema que eles representam tem trabalhado no mundo nos últimos quase 2000 anos, reivindicando falsamente o nome de Cristo e agora sendo preparado para o futuro fatídico que a palavra de Deus há muito profetizou. No entanto, a história não termina com o cavalo branco. Afinal de contas, ele é apenas o primeiro dos 4 cavaleiros. De facto, uma grande ajuda para reconhecer o primeiro cavaleiro é reconhecer que não há realmente 4 cavaleiros no livro do Apocalipse. Há 5. E a identidade do 5º cavaleiro é, em muitos aspectos, a mais importante de todas. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Repare como essa passagem começa com as mesmas palavras: eis um cavalo branco. No entanto, como veremos, este é um cavalo diferente, e definitivamente um cavaleiro diferente. Vamos continuar. E o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro,
e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como uma chama de fogo, e na sua cabeça havia muitas coroas. Tinha um nome escrito que ninguém conhecia, a não ser ele próprio. Estava vestido com um manto banhado em sangue, e o seu nome chama-se Palavra de Deus. Sim, não se trata de um pretendente ao trono ou de um falso Messias. Este é o verdadeiro, Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Como o primeiro cavaleiro, ele também está armado, como vemos no versículo 15. Agora, da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. E claro, Efésios 6 diz-nos que a espada do Espírito é a Palavra de Deus. Repare-se como este relato está perfeitamente de acordo com o nosso primeiro ponto sobre o primeiro cavaleiro e o seu cavalo branco serem impostores. Embora ambos montem um cavalo branco, o primeiro cavaleiro dos 4 usava uma única coroa, mas Jesus Cristo aparece com muitas coroas na cabeça. O primeiro cavaleiro dos 4 tinha um arco, mas o Salvador avança com a espada afiada da sua boca. Mais uma vez, a falsa igreja parece-se com o verdadeiro cristianismo, mas com a ajuda de Deus é possível detetar as diferenças. Mas o facto mais importante é referido no versículo 16 de Apocalipse 19. O cavaleiro desse cavalo que vem do céu é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele trará consigo um novo mundo, o mundo de amanhã. Nós aqui no mundo de amanhã esperamos que estejas ansioso pela cavalgada do quinto cavaleiro, tanto quanto nós. Obrigado por assistir. Se achou este vídeo útil, veja mais do nosso conteúdo ou clique em subscrever para se manter atualizado sobre o que publicamos. E se quiser o guia de estudo gratuito relacionado com este tópico, basta clicar no link na descrição. Até a próxima.